História. A crise do capitalismo. Grande Depressão. Após a Primeira Guerra Mundial, em 1919, a Europa sofria com as consequências do conflito. Além de destruída em grande parte, também estava economicamente devastada e endividada, em razão dos empréstimos que havia contraído com os Estados Unidos da América para a sua reconstrução. Padrão de vida americano, Way of Life. Do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos da América viviam um momento de prosperidade e usufruía do chamado American Way of Life, padrão de vida americano, um estilo de vida caracterizado pelo consumismo, resultante do crescimento industrial e agrícola, possibilitado pela guerra. Indústria estadunidense. Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos saíram do conflito com grande potência. Além de se tornar credora dos países europeus, a indústria norte-americana produzia a todo vapor e exportava produtos para os países europeus, já que a guerra havia prejudicado sua produção industrial interna. Fordismo. No início do século XX, Henry Ford implantou no país as linhas de montagem em indústrias automobilísticas. Uma das suas principais características era a otimização da produção. Para tanto, o produto deslocava-se no interior da indústria, passando por cada etapa da produção, em que atuava trabalhadores com uma função determinada, até o ficar pronto. Esse processo ficou conhecido como Fordismo. O estabelecimento das linhas de montagem aumentou significativamente a produção. Consumo na década de 1920. O sucesso da indústria automobilística e de outros bens de consumo e o sentimento de prosperidade econômica, incentivado pelos meios de comunicação que divulgavam e incentivavam o consumo como forma de manter a prosperidade econômica do país, levaram a um crescimento disparado do consumo na década de 1920. O American Way of Life difundiu-se amplamente nos Estados Unidos. Além dos automóveis, muitos eletrodomésticos passaram a ser consumidos em larga escala. Rumo à crise. Embora a produção industrial fosse extremamente alta, os salários não acompanhavam o ritmo da produção. Aos poucos, a Europa foi se recuperando e passou a importar cada vez menos. Houve, assim, uma diminuição do consumo de produtos dos Estados Unidos. Além disso, houve o aumento da compra de ações da Bolsa de Valores de Nova York. Ao comprar as ações das empresas, em vez de consumir, o público reduziu o consumo, dando origem a uma superprodução. Os primeiros a sentir o efeito desse cenário foram os trabalhadores. O desemprego e a pobreza aumentaram. A concentração de renda nos Estados Unidos também não ajudava. Na década de 1920, pouco mais de 10% da população detinha quase 90% da renda nacional. Sindicalistas e anarquistas.
Os trabalhadores, liderados por sindicalistas e anarquistas, na maioria imigrantes, realizavam manifestações e greves contra a crise e o desemprego. O Estado reagiu prontamente ao lado do capital, reprimindo violentamente as manifestações e prendendo líderes sindicais. À medida que o desemprego tornava-se cada vez menor, a capacidade de consumo, entretanto, ainda assim, as indústrias continuavam produzindo. Agricultura cada vez mais mecanizada. Paralelamente, a agricultura cada vez mais mecanizada crescia em ritmo acelerado, porém, o aumento da produção agrícola resultava na diminuição do preço de venda dos produtos. Os celeiros ficavam abarrotados e os fazendeiros vendiam-nos a qualquer preço. Sem recursos para quitar as dívidas com as instituições financeiras, foram perdendo suas propriedades e começaram a se mudar para as cidades, juntando-se ao contingente de desempregados urbanos. Liberalismo econômico. Os presidentes, seguindo a cartilha do liberalismo econômico, laissez-faire, laissez-passer, cuja tradução literal do francês é deixe fazer, deixe passar, não intervinham na economia, acreditando que o próprio mercado se organizaria para superar a crise que se apresentava. Enquanto isso, os bancos e as grandes empresas continuavam a emitir e a negociar ações na bolsa de valores, com valores irreais, provocando uma onda de especulação financeira. Pessoas viram sua fortuna evaporar da noite para o dia. No dia 24 de outubro de 1929, um grande volume de ações não encontrou compradores, pois dias anteriores já circulavam rumores sobre sua queda. De repente, ações que valiam até dezenas de dólares não passavam de papéis sem valor. Seguiram-se dias tensos. Pessoas viram sua fortuna evaporar da noite para o dia, como mágica. Bancos e empresas faliram. Havia mais de 15 milhões de desempregados nas ruas. Repercussões mundiais da crise de 1929. A queda da Bolsa de Valores de Nova York mergulhou o mundo capitalista em uma profunda depressão econômico-social. Para atenuar a situação extremamente crítica, os Estados Unidos retiraram os investimentos aplicados no exterior e suspenderam as importações, expandindo a crise econômica para os 4 cantos do mundo. República de Weimar. Na Alemanha, por exemplo, essa grave recessão econômica provocou o colapso da República de Weimar, instalado após a guerra. O descontentamento, o desemprego e a violenta inflação seriam habitualmente trabalhados por uma figura política que ascenderia ao poder culpando os franceses, os socialistas e os judeus pela crise alemã. Adolf Hitler. A crise no Brasil. No Brasil, a crise foi responsável pelo fim da República Oligárquica, por meio da Revolução de 1930, em que as oligarquias cafeeira e a monocultura foram as culpadas pela situação vigente. Com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, houve compra e queima de milhares de sacas de café para tentar
estabilizar o preço desse produto no mercado, contrariando os pressupostos do liberalismo. Em 1932, foi eleito o presidente dos Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt, cuja a plataforma de campanha consistia na recuperação da crise com a intervenção do Estado na economia, contrariando os pressupostos do liberalismo, que se baseava no jogo da livre oferta e da procura de mercado e na competição da iniciativa privada capitalista. A ideia era elaborar um planejamento econômico com base nas ideias de John Maynard Keynes, para a qual o importante era que o governo tomasse medidas econômicas para garantir o emprego aos trabalhadores. New Deal. O plano de recuperação econômica foi batizado de New Deal, ou Novo Acordo, visando então conciliar a iniciativa privada e as leis de mercado, com a intervenção dos estados em alguns setores da economia. Entre as principais medidas adotadas estavam investimento em obras públicas para a geração de empregos, como hidrelétricas, ferrovias e estradas, salário-desemprego, proibição do trabalho infantil, compra da produção agrícola pelo governo com o intuito de manter os preços estáveis, empréstimos aos agricultores para saldar as dívidas com os bancos, ascensão dos movimentos totalitários de direita. Lentamente, a economia estadunidense mostrou sinais de recuperação. A política implantada deu origem ao chamado Welfare States, Estado do Bem-Estar Social. Na Europa, entretanto, assistia-se à ascensão dos movimentos totalitaristas de direita, nazismo e fascismo, consolidando Hitler e Mussolini no poder, e o totalitarismo de esquerda, stalinismo, para fazer frente ao bloco capitalista. E aí está o Mussolini, que é o totalitarismo de direita, Stalin, totalitarismo de esquerda, e Hitler, totalitarismo de direita. Nós vamos ver a ascensão do totalitarismo na Europa no próximo capítulo. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.